Oi pessoal, tô aqui com o meu exemplar de Tokyo Babylon pela Panini, primeiro volume da série Clamp Premium Collection. E aqui a gente está falando de uma estreia dupla. Não somente é o primeiro Clamp que a Panini publica no Brasil, como também é o primeiro da série Clamp Premium Collection. A gente sabe que está vindo outros títulos aí pela frente, mas esse aqui é o primeiro que chegou no Brasil. Então eu estava muito ansioso para saber como que ia ser, como que ele ia ficar, né? Como que a edição brasileira ia ficar. E para minha felicidade ficou muito parecida com a edição japonesa. Então, temos aqui a edição japonesa e temos aqui a edição brasileira. A edição brasileira, ela é um pouquinho maior do que a edição japonesa. Dá para você ver aqui a diferença. Porém, se a gente compara com a primeira edição, que é essa daqui, a edição original, publicada pela editora Shinsokan em 1991, a edição brasileira é ligeiramente menor, mas é pouca coisa. Então aqui a gente tem um comparativo das três edições. Agora, o que eu notei de interessante é que o vermelho da capa da edição brasileira é mais parecido com o vermelho da capa da edição original do que o da própria japonesa. E eu lembro do Clamp ter comentado algo nesse sentido, que elas tentaram ao máximo chegar no mesmo tom de vermelho usado nessa edição. Porém, isso não é sempre possível, porque você tem materiais diferentes, tipos de papel diferente, a impressão pode se mostrar de um jeito em certos papéis. Então elas mesmas constataram que não foi possível chegar no mesmo tom da edição original, e a gente consegue ver aqui, é muito sutil, mas tem uma diferença. Enquanto que a brasileira, ela acabou chegando até mais no tom da edição japonesa. É claro que isso é muito sutil, mas é um fato legal aí. Provavelmente isso se deve pelo tipo de papel. Essa sobrecapa aqui, ela não é exatamente do mesmo material da edição japonesa. Ela tem um acabamento levemente emborrachado, enquanto que a edição japonesa tem um acabamento um pouco mais áspero. É difícil um pouco de descrever, mas ela tem uma textura diferente. Falando ainda da sobrecapa, era uma das minhas preocupações, porque originalmente a Panini havia anunciado que teria sobrecapa, que seria muito parecida com a edição japonesa. Porém, mais tarde, em suas redes sociais, a Panini havia divulgado que a capa seria tipo papel cartão. Daí gerou alguma dúvida, eu fiquei um pouco preocupado, mas acredito que foi só uma falha de comunicação e no fim das contas a gente tem uma edição muito parecida com a edição japonesa. Mesmo aqui dentro, na parte interna das orelhas, é muito parecido. A capa também, né? Quando você tira a sobrecapa e fica somente com a capa, é também muito parecida com a japonesa. Teve algumas diferenças de tamanho de fonte aqui, que eu acho que foram até benéficas. Olha só a diferença da japonesa, que está escrito aqui Celebrating 30 Years of Clamp. E aqui na brasileira, que você tem a mesma frase, mas num tamanho muito maior. A edição brasileira também é levemente mais fina comparada com a edição japonesa. Isso se deve à gramatura do papel, que na edição japonesa é um pouquinho mais grosso do que a edição brasileira. Porém, eu gostei muito desse papel usado pela Panini. É um papel que eu acho que chega o mais próximo possível do que a gente está acostumado aos papéis de mangás e combina bastante com Tokyo Babylon. Se a gente olhar essas duas páginas aqui, a edição que está na frente é a japonesa e a edição que está atrás é a brasileira. Reparem como o papel parece praticamente o mesmo. Se você olhar, até a transparência da página são iguais aqui na edição brasileira e aqui na edição japonesa. Enquanto eu fiquei bem satisfeito com a gramatura das páginas preto e branco, eu não posso dizer o mesmo em relação às páginas coloridas. Eu achei a gramatura das páginas coloridas bem fininha, é um pouco diferente da versão japonesa, que elas têm uma gramatura maior e isso deixa elas mais resistentes. Porém, a qualidade de impressão está muito boa. Mais uma vez, aqui na frente vocês têm a edição japonesa e atrás a edição brasileira. Assim como na edição publicada no México, a edição brasileira também vem com um marcador de página do Subaru, muito bonitinho por sinal. Essa é a frente e esse aqui é o verso. Fiquei sabendo que o verso está melhor diagramado que a versão mexicana. Recebi fotos da versão mexicana onde o texto, o título Tokyo Babylon, acaba sendo cortado aqui, então não foi tão bem diagramado quanto essa versão aqui no Brasil. Falando agora da tradução. Bom, eu conheço pessoalmente o tradutor. Por uma surpresa agradável, o tradutor é um conhecido meu, do fandom do Clamp também, alguém que está aí na comunidade do Clamp já há muito tempo.
que é o Thiago Pérez. Inclusive, a gente já foi até em shows de rock de bandas indies no passado. Independente disso, eu falei para ele que eu não ia deixar isso influenciar a minha avaliação sobre a tradução. Particularmente, eu senti falta de algumas notas. Tem alguns termos japonês, como por exemplo, omyoji, shikigami, yokai, que são usados múltiplas vezes, né? A gente sabe, quem já leu a obra sabe que esses termos vão se repetir ao longo dos 7 volumes e que não foi usada nenhuma nota. Enquanto para nós que já estamos familiarizados com esses termos, isso não faz muita diferença para quem está lendo, eu fico pensando em quem está lendo pela primeira vez que pode ter essa dúvida. Eu acho que valeria a pena ter inserido algumas notas ou um glossário ao final do volume explicando alguns desses termos, considerando que eles vão aparecer com frequência. Além disso, após uma primeira lida, tem uma fala da Hokuto na página 15 que me causou certa estranheza e que eu acho que merecia ser revisada. Um ponto positivo que eu achei dessa tradução é o uso dos sufixos chan e kun. A gente sabe, quem está acostumado a ler Clamp, que esses sufixos são importantes porque ditam relações entre os personagens e o nível, né, de proximidade desses personagens. Então achei que foi um acerto manter esses sufixos, haja vista que na edição anterior da JBC, alguns desses sufixos foram perdidos. O Clamp presta muita atenção no uso desses sufixos e eles são cruciais para a gente entender as relações entre os personagens. Bom, era isso que eu tinha para falar. Além de Tokyo Babylon, a Panini também vai publicar X, da mesma coleção Clamp Premium Collection, então já dá para imaginar como vai ser o acabamento, deve ser muito parecido com essa aqui de Tokyo Babylon. Agora é torcer para que os outros títulos que serão publicados pela JBC também sigam o mesmo padrão, para que a gente tenha uma coleção parecida, né? A ideia dessa série Clamp Premium Collection é justamente ter uma coleção uniforme entre os títulos. Então vamos torcer para que isso seja possível, independente de serem de editoras diferentes. Afinal de contas, no Japão também, né, essa coleção também é publicada por editoras diferentes. Estou muito satisfeito com a edição brasileira, acho que ela faz jus à edição japonesa, é muito parecida, que é, obviamente, o que a gente quer, que seja o mais parecido possível. Então, nesse sentido, a Panini está de parabéns.